Graças a paz, eu vou contar a minha experiência. Assim que a apóstola ela ministrou sobre a minha vida e os anjos do Senhor apareceu para mim ali, eu fazia a pergunta para eles e ali, irmãos, ele me levava ao céu, naquela sala branca, e chegando ali, eu tive um encontro com o Senhor, a qual ele falava para mim assim que ele queria me mostrar algo que era uma evitar, irmãos, algo que ia acontecer. E era algo muito forte. E ali, irmãos, ele me leva a um certo lugar. Eu só não sei onde é esse lugar. E eu via um homem não muito alto. E esse homem, ele ia até uma casa assim, irmãos, eu via que era uma maçonaria. E eu via muita gente dentro daquele lugar. E esse homem, ele entrava, é como se ele tivesse uma bolsa ao lado assim, como se ela fosse uma maleta, mas ela era de pano. E ali, irmãos, esse homem, ele entrava. Ele sentava junto com aqueles outros ali. E aí eles começavam a conversar, algo que eles queriam pagar alguém, que ali naquele momento, eles conversavam, irmãos, eles falavam assim, a gente tem que conseguir alguém para fazer esse trabalho, a gente vai pagar. E ali, irmãos, ele jogava assim essa bolsa em cima dessa mesa. Quando ele jogava, irmãos, vinha um homem e abria. E quando ele abria essa bolsa, eu via muito dinheiro dentro. E ali o Senhor falava para mim continuar olhando o que ia acontecer. E eu ficava olhando a conversa deles. E ali esse homem ali levanta, ele fala assim, mas a gente já tentou e a gente não conseguiu. E aí ele fala, e levantava um outro, ele falava assim, mas dessa vez a gente vai fazer diferente. Dessa vez a gente vai botar para matar, ele falava. E até ali, irmãos, eu não estava entendendo ainda nada. E aí o Senhor, ele me leva, como que tem essas carreata, passeata de prefeito, político. E o Senhor, ele me levava num lugar desse, onde eu via o presidente Bolsonaro. Parecia assim, irmãos, que voltava aquela cena, quando ele tinha pegado aquela facada. Mas dessa vez, irmãos, eu via um homem. E esse homem, ele vinha armado. Irmão, quando esse homem, ele chegava assim à frente, eu via o presidente em cima de como se fosse um palco. E ele começava a falar, e esse homem pegava e dava um tiro nele. Mas acertava o coração dele, irmão. Eu achava que aquele homem ia ser preso. Mas rapidamente, irmãos, aquele homem, ele pegava e atirava na cabeça dele. E ali também esse homem caía no chão. Irmãos, eu sei que naquele momento foi um momento de desespero para muita gente. Irmãos, começou a ter briga naquele lugar. E aí eu via aquele outro homem que caiu, que atirou na própria cabeça. Eu via as pessoas pisar em cima dele. Parecia assim que ele, como se ele fosse um boneco, ou algo assim que não tinha mais valor. Eles pisavam, irmão, com muito ódio daquele homem. E ali o Senhor, ele me leva até um hospital, a qual eu via o presidente deitado. E ele muito mal, irmãos. Eu não sei se ele ia morrer, eu não sei. O Senhor só me mostrava ali. Dali ele me tirava e eu via, irmãos, um grande demônio no meio desse povo. E o Senhor, ele falava assim,
Esse demônio, ele tem armado estratégia de várias formas para matar ele. Mas eu não vou deixar. E ali o Senhor, ele falava assim, esse foi um grande livramento que ele pegou, porque já estava todo preparado. E ali, irmãos, o Senhor, ele mostrava esse homem, ele vendo o que estava falando aqui, ele falava assim, tudo que vocês postam, esse homem, ele ouve. Ele falava desse jeito para mim. E ele falava assim, tudo que você fala daquele presidente Lula, tudo que vocês falam lá dentro, que é botado no canal, ele ouve. E ele falava assim, e se ele ganhar, a primeira coisa que ele vai fazer, ele falava assim, que ele ia atrás dos crentes, dos pastores. E ali o Senhor, ele me levava até um outro homem, que se dizia braço direito dele, irmãos. E esse homem, ele falava assim, quando você ganhar, a gente vai botar ordem dentro dessas igrejas. Eles vão ter que clamar pelo nosso nome. Ele falava desse jeito. Eu via assim, irmãos, aquele homem falar com tanto ódio. Parecia sim que a gente fosse como a gente fosse um lixo para ele. E ali o Senhor, ele me tira. E aí ele começa a me mostrar, irmãos, o que ia acontecer depois dali. Irmãos, até que no começo parece assim que ele já era presidente, já tinha comandado o mundo todo. E ele falava assim, e quando eu olhava para as pessoas, ele falava assim para as pessoas, eu vou fazer muita coisa por vocês, ele falava assim. E aí passava um ano, irmãos, todo mundo ficava bem, todo mundo acreditava no que ele tinha falado. Mas depois parece assim que tudo se frustrou nas pessoas. Ele começou a mentir, e tudo aquilo que ele tinha prometido, ele não cumpria nada. Irmãos, ali foi um caos. E muita gente começou a se revoltar. Muita gente começou a se revoltar. E olhava para aquelas pessoas assim que tinham voltado naquele homem. Eles batiam na rua. Todas aquelas pessoas que tinham voltado naquele presidente, eles começavam a bater, eles começavam a espancar eles na rua. Sendo que eles não tinham nada a ver, irmão. Tinha gente que não tinha nada a ver, só voltava ali mesmo por votar. Mas mesmo assim eles não tinham pena, irmãos. Ele começava a espancar aquelas pessoas. E ali o Senhor me tira daquele lugar e ele falava assim, eu vou te capacitar para você guerrear pela vida da nação. A nação brasileira está precisando. E eu falava amém. E ali, irmãos, eu entrava numa guerra muito forte, uma guerra que foi travada. Eu recebi vários ataques, tudo ao mesmo tempo. E ali o Senhor, ele me dava força, todo momento ele me dava força para me guerrear. E ali quando eu terminava de guerrear, irmãos, o Senhor, ele nos dava vitória. E aí o Senhor, ele me tirava ali novamente e ele me levava, irmãos, sobre a terra novamente. E sobre a terra, irmãos, eu via assim uma guerra muito feia, irmão, uma guerra que chega a estremecia de várias bombas caindo ao mesmo tempo naquele lugar. E vários lugares da terra caíam essas bombas. E era uma destruição muito devastadora. E ali, quando o Senhor, ele termina de mostrar essa guerra, ele me tira dali e ele me leva a um outro lugar, irmãos, aonde eu via a terra toda, irmão, era o mundo todo, como se não houvesse mais nada. Todo mundo ali naquele momento tinha ficado em paz. E ali eu falava assim, Senhor, mas por que está tudo calmo? E ele falava assim, preste atenção. Irmãos, as pessoas assim, elas começavam a se encher de felicidade. Parecia assim que não tinha mais destruição, não tinha mais roubo, não tinha mais droga, parecia que não existia mais nada. Era uma paz, irmão, sobre aquele lugar, que eu ficava olhando, eu falei, meu Senhor, o que tem de errado? Todo mundo está feliz agora. E ele falava assim, não, você não está vendo com seus próprios olhos.
você não está vendo com os olhos direito. E aí, irmão, descia um anjo do meu lado, e ele tocava nos meus olhos, e começava a arder, e aí ele tirava a mão. Quando ele tirava a mão, irmãos, eu via vários demônios, vários do lado das pessoas, era muito demônio, irmãos, e várias pessoas que estavam rindo, e eles começavam ali a zombar, eles começavam a rir, e eles começavam a maltratar a alma daquelas pessoas sem ela perceber. E eu ficava olhando aquilo e eu via um demônio vindo na minha direção. E eu começava a gritar, irmãos, porque eu via aqueles demônios lá daquelas pessoas e eu falava assim para aquelas pessoas: acorda, acorda, vocês não estão vendo o que está acontecendo? Irmãos, e elas não me davam ouvido, elas não estavam nem aí para mim. E ali esse demônio ele vinha chegando mais perto, e eu gritava para aquelas pessoas e elas como se eu não tivesse ali. E esse demônio ele chegava, ele falava bem assim: você não vai conseguir. E ele começava a rir, irmão, da minha cara. Ele falava assim: você não vai conseguir. Essas pessoas aí que tu tá vendo já é todo minha, ele falava. E eu via umas outras pessoas, irmão, que eles não se contentavam com isso. E eles ficavam olhando, falava assim, um para o outro, ele falava assim: isso aí tudo é mentira, a gente não tem que parar, a gente tem que orar. E eu via eles se ajoelhando, irmão, e as outras pessoas elas se divertindo. E esse demônio falava assim: eles não vão conseguir porque eles são meus. E ele começava a rir da minha cara. E ali o Senhor ele me tirava desse lugar, ele falava assim: filho, vai chegar um tempo que essa falsa paz vai chegar sobre a terra, e muitos vão ser arrastados por essa paz, porque não tem discernimento, não tem me procurado, não tem orado, não tem buscado o que deve buscar. E isso vai arrastar muitas pessoas, irmão, até crente mesmo. Eu via eles sendo arrastados, e ele falava assim: você está vendo o que vai acontecer sobre a terra? Então nunca pare de orar, porque ele falava assim para mim: clame enquanto há tempo, porque quando chegar isso, esse é um grande fim que vai chegar sobre a terra. E ali, irmãos, ele me tirava daquele lugar e ele começava a me falar outras coisas, e até aqui eu posso contar, amém? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves, sou o pastor presidente do Ministério Apostólico Internacional Shalom aqui em Manaus, e quero começar o meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo do 1 ao 3, que diz assim: aqui na minha Bíblia tem um tema que diz: Cristo retornará em breve. Vamos lá, versículo 1. Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Amém, amados irmãos, você ouviu essa experiência, né? Eu coloquei esse tema aí, a falsa paz, né? Ele começa falando um pouco sobre política, né? O Senhor mostrou a ele, né? Algumas coisas sobre política, daqui a pouco a apóstola vai falar sobre isso, mas eu quero falar um pouco dessa falsa paz. Amém, irmãos? A Bíblia diz, né, que quando ouvires, né, sobre guerras e rumores de guerra, né, ainda não é o fim. Amém, irmãos? E nós acabamos de ler que quando disserem a paz, amém, queridos? Então, quem sabe, né? Quem sabe não, com certeza Jesus virá, né? Como diz a palavra de Deus, e um dia virá uma paz, né? Uma falsa paz. Se fala muito em perseguição, se fala muito em tribulação, em tudo mais. O que precede a volta de Cristo é uma falsa paz, sabe, queridos? E aí, irmãos, nesse tempo, né, em que essas coisas estiverem acontecendo, não é para a gente estar se preparando,
já é para estarmos preparados, porque um dia Jesus virá e Ele tem alertado a sua igreja. Nós temos falado de doutrina, temos falado de santificação. Algumas pessoas, não aceitam essa doutrina, acham que é doutrina de homens, acham que é usos e costumes, mas o fato é que a Bíblia está cheia de versículos, que diz que a porta é estreita. Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A Bíblia diz: se aquele dia não fosse abreviado, ninguém se salvaria. Então está cheio de versículos, irmãos, dizendo que são poucas pessoas que serão salvas. E o Senhor tem apontado o caminho da salvação, o caminho da santificação. Sabe, queridos? Então nós estamos vivendo tempos assim tenebrosos, tempos apocalípticos, apóstolo, a qual nós vemos enfermidades, vemos essa guerra política, vemos coisas já terríveis estão acontecendo, nessa terra e no Brasil também, não é isso? É isso, apóstolo, e me chamou a atenção que nós temos orado, nós somos uma igreja que oramos por todos, irmão, pela nação brasileira principalmente, não só pelos nossos interesses pessoais, mas pela nação. E temos colocado isso diante do Senhor, orando todas as noites pela nação brasileira, por ser um período político que nós temos que ter muito cuidado como igreja. E o Senhor tem tido cuidado de nos alertar. E essa madrugada nós podemos guerrear pela vida do presidente atual, do presidente Bolsonaro, onde o Senhor ele deu a revelação de um grande livramento de morte que tinha tramado para o presidente. Isso serve de alerta para a igreja, para que comecemos a orar pelo presidente da República, a orar pela nossa nação, porque os levantes são terríveis, Satanás é o inimigo de nossas almas. Ele não quer que a nação seja livre, que é livre para servir ao Senhor. O evangelho nosso direito de ir e vir como igreja. Tudo isso está querendo ser tirado de nós. E nós sabemos, irmãos, como é que funciona a política em nosso país. E tem muitas coisas assim malignas. Os homens são sanguinários, os homens são amantes dos seus próprios interesses. Isso tudo é bíblico. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriaria, e a gente tem visto isso na prática, e veio como um alerta, também convocação para que o povo brasileiro siga, persevere orando como igreja, todos os cristãos, não só nós da Shalom, mas que venhamos permanecer orando pela nação, para que a vontade do Senhor prevaleça e a misericórdia do Senhor alcance a todos, irmão, porque ainda tem vidas para salvar. Não é plano do Senhor que o povo morra, pereça, passe por determinadas situações antes do cumprimento das escrituras final, apóstolo? Então, assim, isso é um alerta, para que você venha orar, para que nós venhamos nos resguardar no Senhor, porque realmente nós, cristãos, respiramos ameaça nesse país. A verdadeira igreja do Senhor chegará ao tempo de ser perseguida, mas ainda temos vidas para alcançar e precisamos ter uma liberdade religiosa para a gente pôr em prática tudo aquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos como igreja, que é ganhar o perdido, proclamar o evangelho, continuar pregando. Então nós precisamos estar alinhados com o Senhor, e manter nosso alvo de oração pela nação, pela presidência, por todo esse ano político, para sabermos escolher em quem vamos votar. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus, Agora, o que é claro é isso, que as coisas vão acontecer, Independente de qualquer coisa, as coisas vão acontecer, A Bíblia vai se cumprir. Agora, irmãos, o que podemos fazer é orar, Orar, perseverar para que essas coisas não aconteçam em nossos dias, para que nós tenhamos tempo também para fazer a vontade do Senhor, para cumprir, salvar o máximo que pudermos de vidas, sabe, irmãos, nos santificar mais, sabe, para que a gente possa, assim, cumprir a vontade do Senhor nessa terra. Então, espero que esse testemunho tenha edificado alguém, que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Pai amado, muito obrigado, meu Deus, por essa palavra, Senhor, por esse testemunho tremendo a qual o Senhor revelou ao teu servo. Senhor, que possamos estar atentos, que possamos estar, meu Pai querido, Pai amado, voltados mais para Ti, intercedendo pela nossa nação, intercedendo, Pai, pelos princípios familiares, por tudo aquilo, meu Pai querido, Pai amado, Senhor, que
Com o tempo Satanás distorceu, tem distorcido, Pai. Então levanta, Senhor, homens, mulheres, profetas, Pai, intercessores por essa nação, Senhor, que orem, que clamem, que paguem o preço, Pai. Abençoa, Pai, não entregue, Pai, nosso país, Senhor, na mão de Satanás, na mão dos servos de Satanás, na mão daqueles que se dispõem a servir a Satanás e implantar a maldade, tudo em prol da ganância, em prol do dinheiro, Pai. Mas que a paz, Senhor, que o Teu reino, Senhor, se estabeleça nessa nação, Pai. E assim, meu Pai querido, Pai amado, possamos, meu Deus, viver no centro da Tua vontade até que o Senhor venha. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do